Graça e paz, estimados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso momento de estudo bíblico. Hoje, dia 8 de março de 2022, né? Data que também celebramos o Dia Internacional da Mulher. Nós voltamos os nossos olhos para o tema, né, das nossas terças-feiras, falando numa sequência de estudos sobre o culto, a importância do culto e os seus presentes a cada um de nós, né? A presença do Senhor entre nós hoje no sacramento do altar. Tem sido uma série de estudos que o nosso colega pastor, né, Bruno Rassi, que está em Duque de Caxias e Campos Elíseos, tem trazido para nós, e nós queremos aproveitar e desfrutar, compartilhando desse material, desse conteúdo de reflexão também com você e com a sua família. Hoje, aqui conosco estão o seu Antônio, também o Fabrício, também a Maria Eduarda e o nosso orientador, nosso moderador do estudo hoje, o pastor Bruno, né? Nós queremos convidar você, caso esteja participando fora do nosso dia de encontro, para que participe também em outros momentos presenciais em nossas atividades, tanto em Campo Grande quanto em Duque de Caxias, bem como também possa participar deixando seus comentários e inscrevendo-se em nossos canais de redes, nossas redes sociais das congregações. Damos início a esse nosso momento de estudo, invocando, chamando a presença do nosso Deus triuno para estar aqui juntamente conosco. Deixa eu já voltar aqui à apresentação. Opa! Invocamos a Santíssima Trindade neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Deus triuno, que se faz presente junto de nós por meio da tua palavra e promessa. Onde disseste, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali me faço presente. Cremos, Senhor, nesta palavra, de que tu estás conosco e pelo teu Santo Espírito nos une num só corpo, numa só família, num espírito de adoração e de aprendizagem pela tua palavra. Acompanhe a cada um de nós neste momento de estudo e esteja presente, porque tudo por tuas mãos está preparado e é para o nosso deleite e crescimento espiritual. Em teu nome, ó Cristo, que juntamente com o Pai e o Espírito Santo permaneces o único Deus para todo sempre, nós pedimos e confiamos na tua presença. Amém. Muito bem, muito bem. Nós hoje, conforme a sequência aqui preparada pelo pastor Bruno, nós não vamos ter um hino para esse momento, não foi colocado, e nós vamos seguir direto para o tema, né? Vinde, pois tudo está preparado. Pastor Bruno, a palavra é tua. Faça a tua saudação. Pessoal. Tudo bem? Cumprimento aí o seu Antônio, Maria Eduardo, Fabrício, que eu acho que eu ainda não tinha visto por aqui, mas igual é um prazer. Espero ver você também mais vezes aqui. Então, pessoal, hoje a gente está seguindo aquela série de estudos que a gente está fazendo a respeito do culto, né? Os outros estudos, assim, a gente abordou mais a questão da teologia que está por detrás do culto, assim, a gente foi lá no texto bíblico e olhou por que a gente faz assim e tal. E hoje eu gostaria de trazer sobre um outro olhar, né? Gostaria de trazer essa questão do culto sobre um outro olhar, que é o olhar da própria liturgia nossa, né? Então, ao invés de partir ali do texto bíblico e a gente refletir sobre, assim, uma forma mais genérica sobre o que a gente faz, hoje eu quero trazer realmente as partes da liturgia, aqui especificamente a liturgia da Santa Ceia, e para que a gente possa observar, então, o que é essa liturgia que a gente canta todo domingo, que a gente ora todo domingo, o que ela nos ensina, né?
como essas orações que a gente ora a cada domingo, na hora da Santa Ceia, o que as orações têm a nos ensinar também, certo? Então, esse vai ser digamos assim, o processo, né, que a gente vai seguir no dia de hoje. Então, pastor, pode passar o slide, por favor? Sim, passo. Né? Então, assim, essa pergunta ali, né? O que acontece na Santa Ceia? Por que o nosso culto é como é? Por que não fazemos igual a todas as outras igrejas, né? Essas são perguntas que, de certa forma, a gente já respondeu em estudos anteriores. Obviamente que a gente vai tocar nelas aqui hoje também. Só que a ênfase de hoje é a seguinte, que aquilo que a gente faz a cada domingo mostra de verdade aquilo que a gente crê. Então, vamos dizer assim, o testemunho mais genuíno daquilo que a gente crê acontece não tanto às vezes no que a gente diz, mas no como a gente ora, né? E é isso que a gente quer olhar hoje, então. A gente quer ver como a liturgia ela confessa a nossa fé a respeito da Santa Ceia. Derek, tudo bem? Prazer, bom te ver aqui. Oi, boa noite. Prazer é todo meu. Então, continuando aqui, né? Então, a gente quer ver como aquelas orações que nós fazemos na hora da Santa Ceia, elas refletem aquilo que nós cremos, certo? O pastor pode passar também o slide. Então, agora a gente pergunta assim, né? Se a gente observar, a liturgia ela não muda, né? Ela é sempre a mesma, todo domingo a gente vai lá, faz a mesma coisa, toda vez a gente ora as mesmas palavras, né? Mas será que a gente para pensar no que essa liturgia nos ensina, né? O que nos é ensinado nessa liturgia? E é isso que a gente quer olhar hoje. Então, em primeiro lugar, vamos dividir ali as coisas que acontecem, né? Em primeiro lugar, a primeira parte da liturgia é o prefácio e o chamado veredicno. O prefácio é aquela parte do Senhor esteja convosco e com o teu espírito. O veredicno é verdadeiramente digno, justo do nosso dever. Aí depois vem os santos, que é o santo, santo, santo. Vem o Pai Nosso, as palavras da instituição, a paz do Senhor e o Cordeiro Divino. Essas são as partes da liturgia e a gente vai tentar explorar o que cada uma delas tem a nos dizer e como elas refletem a nossa fé sobre o sacramento do altar. Pode passar, pessoal. Então, pessoal, começando pelo prefácio e o veredicto. Como eu falei ali antes, o prefácio e o veredicto são aquelas partes. É o que abre a liturgia da ceia. O pastor diz assim, o Senhor esteja convosco. E vocês respondem, e com o teu espírito. Elevem os corações, levantemos ao Senhor. Essa parte. Então, por que isso está ali daquele jeito? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o que acontece na liturgia da ceia, a maneira com a qual a gente celebra a ceia, nada mais é do que uma repetição daquilo que Jesus fez na instituição da ceia, certo? São os mesmos passos, digamos assim, que a gente segue. Então, a primeira coisa é a ação de graças, né? Jesus, ele tomou o pão, deu graças a Deus e daí seguiu. Então, existe essa parte da preparação, né? O Senhor seja convosco, o teu espírito. E aí vem a ação de graças em si, certo? Então, a ação de graças, ela não é uma coisa opcional, ela é algo que deve acontecer, que faz parte da celebração da ceia, porque o próprio Jesus fez isso também, né? O pastor pode passar. E aí, então, vem o é verdadeiramente digno, justo do nosso dever, né? Em que todos os tempos, em todos os lugares, te damos graças ao Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. E existe um trecho ali que varia, né, conforme o período da igreja. Então, por exemplo, assim, cada vez se dá graças por algum ponto específico da história da salvação. Então, às vezes, por exemplo, ali eu coloquei o exemplo da Sexta-feira da Paixão, né? Existe um prefácio específico para isso. Então, damos graças mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, no lenho da cruz, deu salvação à humanidade, fazendo surgir a vida onde a morte havia surgido, e para vencer por meio de uma árvore, ou seja, a cruz, o madeiro, aquele que por meio de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, havia vencido. Então, essa é uma ação de graças que a gente faz, por exemplo, ali na hora de
receber a Santa Ceia. Pode passar, pastor? E aí vem essa parte que é muito curiosa, né? Que às vezes passa tão despercebida pela gente, que daí é quando se diz assim: portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo. Você já parou para pensar o que significa essa parte? Portanto, com os anjos e arcanjos? Alguém já se tocou disso, por acaso? Porque... Alguém ia falar, pastor? Não sei. Eu vou, só para dar uma orientação, especialmente ao Fabrício, ao Derek, né, que estão participando, esse modelo aqui que nós temos do Meet, tem essa mãozinha embaixo aí que é desejo de fala, e é aberto, de fato, né? É aberto para a gente falar, para nós interagirmos. O nosso estudo, ele busca ter essa característica, né? De que nós falemos, apresentemos nossas opiniões e possamos trazer as nossas considerações para aumentar e enriquecer o estudo, né? A gente sempre fala, seja eu ou seja o pastor Bruno, a gente tem uma visão teológica, né? E vocês, cada um com a sua experiência, o seu lugar de trabalho ou de serviço dentro da igreja, também tem a sua contribuição. E é importante que a gente valorize isso, né? De maneira que nunca teremos dois estudos exatamente iguais, né? Sempre enriquecidos aquilo que o pastor Bruno e eu trouxermos, mais as contribuições, as colaborações de vocês. Por isso, também, para facilitar essa dinâmica, né, a gente busca sempre preencher esse vácuo, né, esse vazio, que a gente fica na expectativa, será que eu posso falar, será que eu não posso falar? Sintam-se à vontade para participar, para falar, né, e trazer as suas dúvidas ou também contribuições, tá bom? Eu aproveito a oportunidade para pedir licença. Entrei agora, mas vou ter que sair porque a minha reunião vai começar aqui, tá bom? Beleza. Tá ok então. Um abraço. Boa reunião. Então, eu vou fazer uma provocação, Bruno. Vou fazer uma provocação. Eu sei que não é esse o ponto, né? Mas recebi recentemente aí uma notícia aí de que há um grupo, né, religioso agora aqui no Rio de Janeiro que fez um grande templo, tá, para inaugurar, né? A ideia é de que nós aqui na Terra compartilhamos nossa comunhão, nossa caminhada com os que estão no céu, aqui anjos e arcanjos, né? A ideia é de uma unidade de igreja. Não é esse o ponto, imagino, mas há outros que falam de maneira semelhante. Por exemplo, os Mormons falam de uma unidade entre o reino humano, o reino terreno e o reino espiritual, né? No ensino que eles trabalham, que eles fazem, né? De maneira que até mesmo pensa assim, olha, há uma unidade tão forte entre o reino material e o reino espiritual que, por exemplo, batismos que acontecem aqui, né, se estendem até mesmo para os que já partiram, né? Há uma unidade muito profunda. Eu penso que não seja isso que esteja falando o texto, né? Mas também aqui está relacionando uma unidade entre a igreja militante e a igreja triunfante, correto? Exatamente. É que, assim, a igreja, embora a gente a distinga, assim, né, tipo, aqueles que estão aqui e os que já foram, é uma igreja só. Não existem duas igrejas, né? É uma igreja só. Então, todos aqueles que já partiram na fé, eles fazem parte da mesma igreja que nós, fazem parte do mesmo corpo que nós, que é o corpo de Cristo. Então, o que esse texto aqui, portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, ele está fazendo uma alusão provavelmente a Hebreus 12, 22 a 24, em que diz assim, né? Então, a carta aos Hebreus é, na verdade, um sermão, né? E esse sermão ele é pregado
para aquela congregação que recebia regularmente a Santa Ceia, como a gente hoje, né? E lá esse pregador diz o seguinte: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Ou seja, o pessoal que estava ali agora, naquela congregação, né? Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, aqui, o que se está dizendo é mais ou menos o seguinte: olha, vocês que estão aqui, e vocês que foram batizados, vocês que estão ouvindo a palavra de Deus pregada e vão receber a Santa Ceia, vocês adentraram a realidade celestial já. Então, quer dizer que a nossa realidade terrena, ela de fato é invadida pela realidade celestial. Porque Cristo, vamos pensar na Santa Ceia, né? Cristo, que está sentado à direita do Pai, agora está no nosso meio, na Santa Ceia. Ou seja, ele traz o céu junto consigo. Então, a gente, logo mais a gente vai ver os santos, né? Aquele hino, Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos, né? A gente canta o hino, esse hino que é dos anjos, junto com eles, né? Os céus e a terra se unem, então, em uma só voz, por causa da presença de Deus. Né? O céu é onde Cristo está, e Cristo está ali, no nosso altar. Né? Então, Jesus é essa ponte que une essas duas realidades, a nossa e a da, vamos chamar assim, da igreja triunfante, da igreja militante. Então, o céu e a terra se tornam uma coisa só, nós já temos acesso agora. Né? Por quê? Porque Jesus Cristo está conosco ali, né? Está corporalmente presente na sua ceia. Então, se Jesus está ali, com seu corpo e sangue, e o céu é onde Cristo está, ali é o céu também. Né? Nós estamos participando já dessas coisas celestiais. Antes mesmo de definitivamente sermos ressuscitados, vermos Deus face a face. Mas aqui a gente já participa, e a nossa liturgia nos ensina isso. Que agora, então, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celestial, nós vamos louvar e engrandecer o nome de Deus cantando. Porque esse hino que a gente vai ver, o Santo, né, Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos, é algo que não é só nós aqui que cantamos. Esse hino a gente sabe que ele existe porque Isaías viu os anjos cantando ele numa visão. Não foi nenhum ser humano que inventou esse hino. Isaías é quem viu os anjos cantando no céu esse hino. Né? E João, depois, em Apocalipse, também viu, né, eles cantando no céu esse hino. Então, esse é um hino celestial. Né? Nenhum humano inventou essa letra. E nós cantamos junto com os anjos e com o arcanjo. Para o mesmo Deus, que agora está presente ali na Santa Ceia. Né? Então, essa é a ideia por detrás disso. De novo, acho que enriquece muito essa fórmula, né, litúrgica do Cristo presente, né, de desfrutar e compartilhar ali. De novo, não é uma questão, como você traz a segurança por essas afirmações, pelo próprio testemunho da Escritura, né? E, de novo, é pela Escritura que nós temos a seguridade da presença real de Cristo. Né? Então, pelo que você traz, e às vezes a gente não se dá conta, eu volto e meio, eu chamo a atenção desse aspecto, né? De que nós, não importa se nós temos, ou venhamos a ter, né, ou afirmemos que temos um grande tesouro, que é a nossa liturgia, que é a nossa teologia histórica, se essas conexões, né, que ultrapassam o elemento litúrgico, ali a forma, as falas, né, se nós não apreendermos isso para nós ficamos muito aquém de toda a riqueza que a mensagem está trazendo, né? Que a própria fala pastoral, que a liturgia vem comunicar a nós, né? Podendo até mesmo incorrer no risco como eu já falei isso em particular contigo, né? De incorrer no risco do relativismo,
né? Tanto faz um ou outro culto, né? Se faz dessa forma ou de outra forma. E pelo que você está trazendo para nós, não, assim, cada palavra que está ali, cada etapa dessa liturgia, ela vai preparando também os nossos corações para tomar de maneira pessoal aquilo que a palavra já está afirmando, né? Está nos ofertando ali a presença de Cristo e o seu sacramento, né? Isso. Alguém Exato, gostaria então, de comentar? Pois não. não, eu só ia comentar que essas são orações que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, assim, a igreja cristã, com o passar do tempo e refletindo sobre o que é a presença de Jesus ali no altar, isso foi se tornando a confissão de fé deles na oração, né? Eles acreditavam que era isso que acontecia e eles naturalmente oravam isso, né? E isso chegou até nós. Então, aí tá. Se a gente quer saber a fé da igreja a respeito disso, tá ali, porque era isso que eles faziam, né? E é isso que a gente faz hoje também, né? Então, aí está a nossa fé a respeito, né, da Santa Ceia também. Uhum. Podemos avançar? Podemos. E aí, então, vem os santos, né? Então, o pastor diz assim: portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-se sempre, dizendo: e ele vem, santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios da tua glória. E esse hino, né? Ele é composto de 2 textos bíblicos, na verdade. E a gente vai olhar eles de maneira separada e depois ver como isso enriquece o nosso entendimento sobre o que está acontecendo ali na hora, nesse momento do culto. O pastor pode passar o slide. Então, o primeiro texto bíblico é esse aí de Isaías 6, 1 a 7, certo? É daí que vem a primeira parte desse hino. Então, está escrito ali: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, veja só onde é que ele está. Ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, né? Ou seja, era uma visão do céu que Isaías estava tendo, né? E serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então vejam que isso é um hino dos anjos, dos serafins. Não é uma letra que um ser humano inventou, mas é uma letra de autoria celestial. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Pode passar, professor. Uhum. Então, né, essa é a primeira parte do hino. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios de sua glória. Então, o que aconteceu ali nesse evento em que Isaías viu esse hino? Em primeiro lugar, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Havia serafins voando sobre ele, clamando: Santo, Santo, Santo. E Isaías, então, reconhecendo a presença de Deus, ele vê que ele é pecador, né? E o serafim toma uma brasa do altar e toca os lábios do profeta. Agora, quando a gente pega esse cântico ali e coloca ele na liturgia, naquele momento da celebração da Santa Ceia, o que isso nos mostra da fé da igreja, da fé dos cristãos? Mostra o seguinte, que assim como Isaías estava diante do Senhor e viu o Senhor lá no santuário dele, os cristãos cantando esse hino na hora da Santa Ceia, eles entenderam que ali eles também estavam diante de Deus. Por quê? Porque Jesus com seu corpo e sangue está ali. Então, assim como Isaías, lá, eles estavam experienciando a realidade celestial ali.
por causa da presença de Jesus ali na terra, com eles, com o seu corpo e sangue. E então, nada mais justo que eles entenderam louvar a Deus com o mesmo cântico. Então, eles viram que a situação que Isaías passou e que eles passavam a cada domingo na celebração da ceia era igual, ou era muito parecido, né? E da mesma forma como os lábios do profeta foram tocados por uma brasa do altar e os pecados do profeta foram perdoados, assim também os nossos lábios são tocados pelo corpo e o sangue de Jesus, que vem até nós do altar, e as nossas iniquidades, da mesma forma, também são perdoadas, e os nossos pecados também são tirados. Então, vocês veem um paralelo aqui, existe um paralelo muito claro com aquilo que aconteceu com Isaías e aquilo que acontece com nós na Santa. Nós cantamos, então, o mesmo hino, porque a gente entende que uma coisa muito parecida acontece ali. Na verdade, é uma coisa superior, né? Deu para entender esse ponto? Sim, sim. Então, Os demais está claro? Antônio, Fabrício, tem mais gente aqui conosco hoje? Deixa eu ver. Sim, deu para entender. se tiver qualquer dúvida, pessoal, podem falar, tá? Dona Penha Castro, bem-vinda. Aí, viu? Penha Castro aqui tá com quem? Carlos Palmer. Oi? Com Carlos Palmer, meu esposo. Ah, sim, com Carlos. Isso. Bem-vinda, Dona Penha. Obrigada. Qualquer dúvida, como já falamos mais cedo, qualquer dúvida pode interagir, tá? Trazer aí suas questões, trazer suas perguntas também em torno desse tema, né? Falando da importância da comunicação do Cristo presente na liturgia, como a nossa liturgia, mais do que simplesmente uma forma, né, tradicional, ela nos comunica, né? Ela traz, de novo, ela renova a certeza da presença de Cristo conosco. Deixa eu me posicionar. Bruno, pode seguir. Então, se isso for claro, aqui eu estou assumindo, né, pessoal, que vocês lembram bem certinho ali o que acontece no domingo, né? Então, se não lembram bem certinho, não tem problema. A próxima vez que vocês forem, né, tentem prestar atenção de forma mais atenta ali e lembrem disso. Então, quando a gente canta esse Santo, 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 na verdade, o que está acontecendo ali é que a gente está cantando o hino dos anjos, a gente está se unindo a eles diante da presença de Deus também, né? E conosco está acontecendo algo muito parecido que aconteceu com o profeta Isaías, né? Então, assim como o anjo trouxe a brasa do altar e tocou os lábios de Isaías e limpou ele do pecado dele, assim também o mensageiro de Deus, né, no caso o pastor, ele do altar ele traz o corpo e o sangue de Jesus para nós e nossos lábios também são tocados. Por isso, a nossa iniquidade também é perdoada. Pode passar, pastor. Sim. E a outra parte desse hino, que daí vem bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, né? A gente continua cantando, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E esse fragmento, essa parte desse hino vem lá de Marcos 11, está escrito assim: levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Pode passar, pastor. Então, vamos fazer a mesma reflexão que a gente fez com Isaías ali, né? Então, o que está acontecendo, né, nesse relato do Evangelho? É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Então, Jesus está indo em direção ao seu povo, humildemente, né, montado num jumentinho.
Então, o rei do universo vem montado num jumento, de maneira humilde. E ele entra em Jerusalém para salvar o seu povo, entregando o seu corpo na cruz e derramando o seu sangue. É para isso que Jesus vai para Jerusalém, para se entregar na cruz e derramar o seu sangue. E o povo que recebia Jesus em Jerusalém clamava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Agora, de novo, colocando esse texto e nós o cantando ali na hora da liturgia, na hora que nós vamos receber o corpo e o sangue de Jesus, o que isso nos ensina? O que isso nos revela sobre a nossa fé? Revela o seguinte, que assim como Cristo entrou humildemente em Jerusalém para salvar o seu povo ali, entregando o seu corpo na cruz, derramando o seu sangue, assim também Cristo vem humildemente hoje, no pão e no vinho, para entregar-se de corpo e sangue para salvar o seu povo. Então, se vem em paralelo, assim como Jesus entrou em Jerusalém e o povo cantou Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e Jesus entrou em Jerusalém humildemente para entregar o seu corpo e sangue na cruz, hoje ele entra nas nossas vidas, né? Ali na celebração da comunidade, na celebração da Santa Ceia, também o Rei do Universo, humildemente, no pão e no vinho, né? Também para entregar-se. E nós também cantamos, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então, existe um paralelo ali. Então, a liturgia, ela atualiza aquele acontecimento, né? Não é só uma história para ser contada. Ah, Jesus uma vez entrou lá e morreu e é isso, ficou no passado. Não, mas a vinda de Jesus, a entrega de si, ela acontece, ela se torna minha no momento da ceia. Quando Cristo vem a mim, e no caso a todo o seu povo reunido, com o seu corpo e sangue, e vem para a nossa salvação. Então, assim como aquele povo que recebeu Jesus, nós também cantou, né, bendito aquele que vem, a gente também canta, bendito aquele que vem. Porque o mesmo Jesus que entrou em Jerusalém e se entregou lá, também se entrega a nós aqui, entrega os benefícios da cruz, entrega o seu corpo e sangue para nós. E nós também cantamos, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, no caso, Hosana, para quem não sabe, Hosana significa salva-nos, é isso que significa. É a transliteração, né, do hebraico, Hoshiana. No hebraico, Hoshiana significa salva-nos, e daí a gente só fala no português, né, Hosana. Mas significa salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus responde isso como? Se fazendo presente no seu corpo e sangue, no pão e no vinho com o seu corpo e sangue, para se entregar a nós. E assim ele responde essa nossa oração. Deixa eu, acho que, não sei se todos estão me ouvindo, acho que não. Ficou claro isso, pessoal? Sim, pastor. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui nas duas colocações, né, já trazidas, tanto no cântico, né, dessa unidade com toda a cristandade, né, com os anjos e os seres celestiais, e agora aqui, né, a igreja que canta, né, que segue a Cristo, a igreja militante, né? E nós vemos em ambos os casos, né, não é um sacrifício da nossa parte, não é o nosso espírito que é elevado aos céus, mas nós temos, tanto como você acentuou, tanto no primeiro cântico, né, o anjo que traz, né, o anjo que traz a tenaz, né, com a brasa que purifica, Isaías lá atrás, né? É Deus presente trazendo perdão, né? Porque você agora está perdoado, você não será consumido, disse o texto lá de Isaías, né? Eu sou um pobre, miserável pecador e está chegando diante de mim Deus presente, né? Deus presente. E de novo, como você acentuou, não é que há um sacrifício sendo refeito. Não é esse o ponto que nós defendemos ou que nós ensinamos, né? O sacrifício é um só e já foi feito. Ele não é repetido, mas o seu benefício é renovado a cada um de nós todas as vezes em que nós recebemos, né, desse sacramento.
E agora, quando você coloca, né, o bendito, bendito, né, o Hosana, salva-nos o Senhor que está adentrando a cidade, a gente volta de novo lá para Jerusalém, né, o Cristo que vem para nos salvar, o Cristo que está presente entre nós. Isso reforça de novo o nosso coração para ver não uma caminhada de nossa parte em direção ao céu ou para onde o Senhor esteja, né, distante de nós, mas de olhar um Cristo que vem ao nosso encontro, entra na nossa cidade, entra no templo que nós construímos, ele se põe diante de nós para nos oferecer os benefícios da sua salvação, né, da sua vitória. Mais alguém que quiser ver um outro, observar uma outra expectativa, uma outra perspectiva, também, por favor. Fabrício, por favor. Eu gostaria de deixar claro que ficou claro para nós que deixa de ser meramente um simbolismo, né? Mas algo real, que muitas igrejas fazem a Santa Ceia, mas acaba sendo um mero simbolismo, uma lembrança, né? Não algo real da vida de Cristo nas nossas vidas. Muito bem lembrado, Fabrício, porque essa é uma tendência muito grande, na verdade, né? Tratar isso como um símbolo, algo assim, né? E, claro, esse jeito de olhar não leva a sério as palavras de Jesus, né? Quando ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Ele diz muito claro isso, né? Então, você está completamente certo. Isso só ressalta mais essa questão de como de fato é, né? Como isso procede daquelas palavras de Jesus quando ele diz, isto é. Ele não diz que isto simboliza o meu corpo, ou isto é como se fosse o meu corpo, mas isto é, né? Então, muito bem lembrado, Fabrício. Obrigado. Pode passar, pastor? E aí vem as palavras da instituição, né? Primeiro, vem o Pai Nosso, né? E a gente ora o Pai Nosso nesse momento porque, como é que eu posso dizer assim? O Pai Nosso, quando colocado dentro da liturgia da ceia, ele assume, digamos assim, um significado diferente. Quer dizer, aquelas petições que nós fazemos, né, elas recebem o seu cumprimento imediatamente ali na hora da celebração da ceia. Então, por exemplo, assim, quando a gente ora, santificado seja o teu nome, dentro daquele contexto da ceia, Jesus responde essa oração porque pelo corpo e sangue dele nós somos purificados inteiramente, temos nossa fé fortalecida, para então santificarmos o nome de Deus com nossos pensamentos, palavras e ações. Quando a gente ora, venha o teu reino, Jesus atende essa petição, porque mediante a presença dele no sacramento, o reino de Deus acontece também entre nós. Quando a gente ora, por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, aqui Deus não está nos dando apenas o sustento material, o pão de cada dia, mas também o sustento para a vida eterna, que é o pão da vida, que é Jesus, né? Quando nós oramos, perdoando as nossas dívidas, na Santa Ceia Deus perdoa as nossas dívidas e nos manda perdoar os nossos devedores e nos capacita a perdoar os nossos devedores também, né? E não nos deixe cair em tentação, o corpo e o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos guarda e preserva da tentação e nos preserva para a vida eterna, né? Então, aqui o Pai Nosso, ele adquire um significado todo especial também, né, inserido dentro desse contexto. Jesus imediatamente já nos responde essa oração, né, se entregando por nós. E as palavras da instituição, né, bem, quando nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quem fala essas coisas não é a pessoa que está ali, mas é Jesus quem fala. Jesus é o único que pode consagrar a ceia. Jesus é o único que pode celebrar a ceia, na verdade. Só que ele faz isso por meio de um pastor, né? Ele se utiliza do pastor, da boca e das mãos do pastor para fazer isso. Mas o único celebrante da Santa Ceia que existe, na verdade, é Jesus.
Tanto é que em todas as pinturas aqui que tem nos slides, se vocês repararem, quem é o que faz, quem distribui a Santa Ceia é o próprio Jesus. Mas ele faz isso através de um pastor. Ele pega emprestado as mãos do pastor, pega emprestado a boca do pastor e faz isso, né? Ele consagra, então, e ele distribui para a sua congregação. Né? Sim, pastor? Sim, desculpa, deixa eu só voltar aqui, pronto. Eu achei interessante essa observação do Pai Nosso dentro da liturgia da Santa Ceia, né? E acredito que não é muito comum uma alusão fácil de se perceber, né? Como todas as petições são atendidas dentro da comunhão da Santa Ceia, no Deus conosco, né? E aqui pegando o gancho do que o Fabrício deixou para nós há pouco, né? De que a Santa Ceia, ela não é um mero simbolismo, né? Não é uma festa da igreja, não é algo que nós possamos fazer sem, digamos, sem uma reflexão mais séria e profunda, né? Então, nós precisamos nos valer também do Pai Nosso, né? E da quinta petição: não nos deixes cair em tentação, a tentação do velho homem e a tentação do inimigo de relativizarmos e esvaziarmos o que a Santa Ceia tem para nos oferecer, né? Sob o risco, que aí vem a última petição, né? Livra-nos do mal, o mal da descrença, né? De se aproximar e fazer uso do que é sagrado, que é um sacramento, de uma maneira quase, me permitam dizer assim, quase leviana, né? Por esse aspecto do simbolismo, né? Mas também de uma falta de preparo. Quando, às vezes, participamos da Santa Ceia, como Lutero fala, né, sem um devido exame de consciência. Então, não deixar, que o Senhor não nos deixe cair no mal, né? Livra-nos do mal da descrença, pois a descrença conduz à condenação, né? E traz o juízo do Senhor sobre aqueles que participam indignamente desse seu sacramento, né? E a tentação, que o Senhor nos livre da tentação do racionalismo, né? De que eu, por entender, eu vou crer. Quando, por outro lado, o que o Senhor nos convida é creia, né? E permita que o Espírito Santo ensine e ofereça a vocês todas as dádivas que o Santo Sacramento tem a nos dar. Eu acho que, usando aí toda essa tua explicação, junto com a palavra do Fabrício, fica esse alerta para nós, de orarmos com atenção, né, em espírito de piedade, de fato, o Pai Nosso no momento da Santa Ceia. Obrigado. Exato, porque ali ele é uma oração como qualquer outra, né? No sentido como as outras ali, né? Então, tudo que se diz na hora da Santa Ceia é oração, né? Então, você pode simplesmente falar por falar, ou você pode, de fato, orar, né? O pastor pode simplesmente dizer assim: é verdadeiramente digno, justo, que é do nosso dever, e simplesmente dizer assim: quero falar rápido para acabar logo, né? Ou ele pode, de fato, orar aquilo. Assim, o Pai Nosso também. Ele pode simplesmente recitar o Pai Nosso porque quer acabar logo, ou ele, de fato, pode orar isso, né? Então, precisa desse espírito de oração, né? Porque, além do pastor e da comunidade, existe Deus, né? Não é uma coisa entre pastor e comunidade, mas é pastor e comunidade e Deus. Essa é a relação, né? Não é uma sala de aula, simplesmente, tem o professor e o aluno, mas é Deus e o seu povo, né? Então, por isso o espírito orante, quando se perde isso, se perdeu tudo daí. Aí não tem mais o que fazer. Porque aí Deus deixou de ser o centro e o que virou o centro é a comunidade e o pastor, né? Então, o pastor e a comunidade, eles se celebram a si mesmos ali, né? É entre eles só, e Deus fica de fora daí. Mesmo que se fale sobre Deus e tal, né? Mas não se dirige
para Deus mesmo. Simplesmente fica naquela... Deus é um sujeito, é a terceira pessoa lá, ele, né? Mas não se dirige de fato a ele. Então, realmente, essa questão do espírito orante, ela é fundamental. Ok? Entendido aí, pessoal? Podemos avançar? Ótimo, Fabrício disse aí que está entendido. O seu Antônio hoje está anotando. Tenho certeza que o seu Antônio está anotando. O seu Antônio, ele sempre carrega o seu caderninho para fazer essas anotações. Caderninho aqui e a Bíblia aqui, ó. Isso aí, seu Antônio, isso aí. E podemos dizer que hoje você pode colocar também o seu inário, né, seu Antônio? Coloca o inário do lado com a liturgia para ir botando aquelas marcações da Santa Ceia, como que a gente pode, né, crescer olhando essas meditações que a liturgia nos traz. Eu não tenho inário, não. Mas tem de cabeça? O quê? A liturgia, as palavras? Sim, sim. Essa é uma ênfase que o pastor Bruno traz, né? De que nós conheçamos, né, de uma maneira tão natural a nossa liturgia, que nós a façamos, né, de uma maneira orante. Não é isso, Bruno? Aí eu Exatamente. passo de novo para ti. É igual ao Pai Nosso, né? Tem que ser igual ao Pai Nosso. É uma oração que a gente sabe de cor e a gente ora ela. Quando a gente não tem palavras para orar, a gente usa aquelas palavras que Deus mesmo deu, porque Ele sabe melhor do que a gente. Então, assim, também a liturgia ela é a nossa oração. É a oração da igreja, é a oração da fé da igreja. Então, é importante que a gente saiba ela. E aí a gente passa para a próxima parte, então, que é o chamado Pax Domini. Pax Domini significa paz do Senhor. Aquela parte que o pastor, então, ele diz assim, que a paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Aquela parte no final da liturgia. E essa frase vem da onde? Vem lá de João 20:20. Que daí, o que aconteceu? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio também a vocês. Ou seja, de novo, lembrem que a liturgia atualiza essas coisas. Não é uma coisa que fica presa no passado, mas agora acontece conosco. Assim como Jesus... O senhor pode passar o slide, pastor. Assim como Jesus se colocou naquele domingo, porque vejam ali que está escrito que era o primeiro dia da semana, né? Ou seja, o domingo. Assim como Jesus se colocou naquele domingo, no meio dos discípulos, depois de ser ressuscitado, e disse que a paz esteja com vocês, assim, no domingo também, na celebração da Santa Ceia, Jesus está no nosso meio. E o que ele diz para nós? Que a paz esteja com vocês também. Ou seja, não há nada entre nós. Estamos em paz. Então, assim como Jesus, depois da ressurreição, se colocou no meio dos discípulos no domingo, agora, depois da ressurreição, ele se coloca no meio de nós, os seus discípulos, no domingo da celebração da Santa Ceia. Então ele disse, está tudo bem, aproximem-se, que a paz esteja com vocês. A mesma coisa acontece conosco hoje. Não falou nada. Sim. Tô sim. Tá conseguindo me ouvir? Tô entendendo, sim. Prestando atenção. Pode passar, pastor. E aí vem, então, o chamado Agnus Dei, né? O Cordeiro Divino morto pelo pecador, ser compassivo. Cordeiro Divino morto pelo pecador, a paz concede. E esse cântico vem lá de João 1:29.
Diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode passar, pastor. Então, vejam, João vê Jesus caminhando, vindo em sua direção. E ele diz, literalmente, quer dizer, vejam. Eis quer dizer isso, né? Vejam. E ele aponta para Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, notem que isso também acontece com nós. É significativo que esse cântico é colocado depois da consagração, ou seja, quando Jesus está ali presente. E a ideia é que, assim como João viu o Cordeiro de Deus vindo em sua direção e apontou para ele, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós também, na celebração da Santa Ceia, temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vindo em nossa direção, e para tirar os nossos pecados também. Então, em outras palavras, a gente reconhece que a presença do Cordeiro no momento da celebração da ceia. Se o senhor voltar um slide só, pastor. O senhor consegue voltar um? Uhum. Para mim aqui ainda não apareceu. É o do Cordeiro Divino, ali, tá travado ali. Ah, esse daí. Então vejam ali o Cordeiro, né? No vitral ali tem o Cordeiro, e notem que o sangue do Cordeiro enche o cálice. Né? Essa é a ideia que está por detrás. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo enche o cálice do qual bebemos. É o sangue dele. Então, assim como João viu o Cordeiro de Deus e apontou para ele, esse Cordeiro vinha em sua direção, nós também, na hora da ceia, vemos esse Cordeiro vindo em nossa direção e cantamos assim como João, né? Ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode passar, pastor. Também pode passar. E é isso, então. Termina ali no Cordeiro Divino. Na verdade, daria ainda para a gente falar do Nunc Dimittis, né? Aquele cântico de Simeão, quando aquele que a gente canta assim: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A gente poderia aplicar esse mesmo raciocínio que a gente fez aqui nesse estudo, né? Quando é que Simeão diz isso? Quando ele pega o menino Jesus nos braços. E ele diz assim: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. E nós, depois de recebermos o mesmo Jesus nas nossas mãos, comermos o seu corpo e bebermos o seu sangue, também cantamos: agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ali estava a minha salvação, porque ali estava o Cristo. Né? Então, da mesma forma como Simeão viu a Jesus e disse: agora eu posso morrer, também a gente diz: eu vi a Jesus, recebi a Jesus, agora eu posso morrer também. Né? E é isso então, pessoal. Então, deixa essa imagem aí. Vocês veem como Jesus é o verdadeiro celebrante da Santa Ceia. Né? Vocês veem que ali tem as marcas dos pregos nas suas mãos. Né? Ele continua no nosso meio, ele continua se entregando por nós na sua ceia sagrada. Eu acho que fica muito, muito rico aqui, de novo, Bruno, e parabéns pela maneira como você vai conduzindo isso de maneira muito, muito simples, né? Eu sempre ressalto, né? Ser simples não significa ser simplório. Simples é acessível ao entendimento de todos. Fica muito, muito, de fato, assim, acessível para nós, de reconhecer e valorizarmos, né, o Cristo presente na comunhão do altar. Né? E como um culto, a partir de tudo isso que nós temos visto, né? E aí aqueles que estão começando, chegando por agora, nós temos gravado outros estudos, né? Se eu não me engano, acho que apenas um nós não conseguimos gravar, né, Bruno?
E Foram 2, pastor. dois não foram gravados. Então, a importância de nós voltarmos, podem acessar isso lá no no canal, né, do YouTube da congregação, e entender assim como que um culto sem a Santa Ceia se torna realmente um caráter de exceção, né? O Cristo presente, que está presente também por meio da palavra, né, por meio da graça que está ali, também a pregação, né, o anúncio do perdão na absolvição no início do culto, ele encontra aqui na Santa Ceia a apoteose do Cristo entre nós. Acho que na verdade, você já trouxe isso em outros momentos, né? E que nós, assim, como cristãos, né, nós valorizemos esse privilégio de ter Cristo presente, de fato, né, em toda semana, né, em nosso culto. Há um tempo atrás, né, surgiu uma pergunta que fizeram, e aí até vou, né, passar ela para vocês também, né? Uma reflexão quando nós, expondo a nossa maneira de trabalhar a nossa liturgia, a nossa prática litúrgica, né, da Santa Ceia a cada encontro, né? Como eu falo, ter um culto sem Santa Ceia é algo em caráter de exceção, né? Nós temos sempre um culto com Santa Ceia, porque é um privilégio à cristandade, né, ter o Cristo presente, tanto na pregação quanto na Santa Comunhão. E aí, pessoas de outras confissões, né, disseram assim, não, na minha igreja se faz isso a cada 6 meses, né, ou em datas festivas, como aniversário da congregação, ou quando vem um pregador, talvez, né, alguma coisa assim. São datas esporádicas, né? E aí eu falei, mas por quê? E aí trouxeram de novo, né? Não, nós tememos que pela muita oferta, né, se faça um demérito. Como dizer assim, se tem todo dia, o que eles quiseram dizer para mim foi, pastor, a gente não faz por conta do princípio da lei de mercado. Se há muita oferta, né, o valor cai. Se há escassez, né, se a demanda é maior do que a oferta, então há uma valorização. Santa Ceia só daqui a um mês, né? Então já desde já começa uma proposta de preparação, e que, segundo eles, fazer a Santa Ceia, oferecer a Santa Ceia semanalmente, poderia incorrer num despreparo ou uma desconsideração da sua magnitude, né? E eu passo a bola para vocês, os que estão ouvindo. Agora, Bruno, tu, né, guarda aí a tua posição. Queria ver os que estão participando conosco, né? Ter a Santa Ceia em todo culto prejudica ou valoriza, né, para a cristandade esse privilégio? Por favor, fiquem à vontade. Alô? Sim, Antônio. Então, pastor, tem denominação que celebra uma vez por ano. Eu acho não, tenho certeza, eles não entendem da nova aliança que Deus fez conosco. Ele se refere, já ouvi eles comentando, porque a Páscoa antiga era celebrada uma vez por ano, segundo eles, ou seja, na verdade era. E então a Santa Ceia, eles celebram também uma vez por ano. É um argumento, né? Ou seja, pela sua historicidade, como se substitutiva a orientação, a ordenança, né, da primeira aliança que Deus estabelece, né? Então, se naquela primeira aliança Deus estabelece uma vez por ano, né, na primeira semana, né? Agora, talvez isso deveria ser guardado, né, como uma obrigação. É um argumento. No entanto,
né? Eu acho que para confrontar esse argumento, nós vemos a fala de Jesus, perdão, a fala de Jesus não, todas as vezes que comerdes esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor, né? Quem traz isso é o apóstolo Paulo, né? Então, há um testemunho também. Junto com a comunhão, com o sacramento, né? Há um testemunho da igreja para o mundo acerca da ressurreição de Cristo, do Cristo que permanece vivo entre nós, né? E nesse sentido eu vejo pelas palavras do apóstolo Paulo um incentivo a uma maior frequência da comunhão, né? Gostei da tua fala, seu Antônio. Deixa aí a bola para os demais irmãos, ó. É um argumento, né? Ou seja, olhando para o Antigo Testamento e a lei do Antigo Testamento que o Senhor deixa lá, nós estamos valorizando mais a Santa Ceia quando nós reduzimos a sua frequência em nossos cultos? Então, eu concordo mais com a nossa frequência, ser celebrada, conforme Jesus disse, todas as vezes, ou seja, também que se reunir o povo dele e celebre a lembrança dele. Eles também podem argumentar, dizer que quando reunir uma vez por ano, também está se lembrando de Jesus Cristo. Aí fica difícil. Ou seja, não tem como a pessoa dizer que eles não estão certos também, né? Tem um gatilho aí, seu Antônio, né? O Bruno já pegou, já olhou de lado lá, porque não é uma lembrança, né? Santa Ceia não é uma lembrança de Cristo, é presença. Não é eu participar, né, ou realizar a Santa Ceia para eu me lembrar do sacrifício passado, mas é me desfrutar da Santa Ceia, do presente que Cristo afirma estar me oferecendo nessa comunhão. Toma e come, toma e bebe. Isto é o meu corpo, é o meu sangue, para perdão dos pecados. Não, mas isso é a gente, mas a gente crê assim. Mas eles, até outras denominações cristãs mais próximas da gente, que celebram de todos os meses, eles celebram como uma memória, entendeu? Uhum. Fabrício está se coçando para falar. Pode abrir seu microfone, irmão. Pode abrir, que eu sei que passa tá coçando a língua. Pode falar. Não, pastor. Volto naquela questão do simbolismo. É meramente simbólico. Para eles, é uma memória. Volta a ser uma memória, um símbolo, e não tem essa convicção da presença real de Cristo na ceia, né? Então tem somente essa parte memorial da ceia, né? Só tem essa parte memorial, então não faz diferença comemorar, vamos botar assim, uma vez ao mês ou uma vez ao ano. Essa é a questão. Certo. Né? Ou seja, não tem tanta relevância, né? Há um texto, deixa eu só reforçar então nosso pensamento, nossa posição, quando Lutero ele fala, não necessariamente da Santa Ceia, mas ele fala acerca da confissão e a absolvição, né? Em que ele ressalta o privilégio à cristandade e o dever à igreja, né? Confrontando uma prática que havia do seu período, né, na Idade Média, que Lutero falou assim, olha, até então, né, é um dever para a cristandade fazer a sua confissão, é uma obrigação, né? E, no entanto, o que Cristo nos entrega quando ele compartilha conosco do perdão e que nós, em seu nome, compartilhemos, administremos esse perdão, é que para a igreja é uma ordem, é uma necessidade, uma obrigação, né? Estender o perdão de Cristo abundantemente como ele assim nos dá. E a cristandade é um privilégio. Sempre que na minha consciência, sempre que o meu coração, sempre que no meu espírito houver essa fome e sede do perdão de Cristo, né, de que ele esteja pleno, inteiro,
para mim, né? No culto onde ele se oferece. Então, perceber que esse Cristo quer te perdoar, quer te nutrir, como o Bruno mesmo colocou, né? Quer te nutrir de novo, porque a semana é longa, porque os desafios são intensos, né? Como nós falamos na semana passada da tentação de Cristo, assim como ele foi tentado e se valeu do que Deus entregou às suas mãos, também nós, né, tentados como somos, precisamos nos valer das armas que o Senhor nos entrega. E essa é uma arma inigualável. Eu estou com vocês, você está na mesa comigo, né? Não é distante, você está junto comigo, eu estou junto contigo. Então, da Santa Ceia, como essa presença do Senhor que reforça a certeza de que Ele me acompanha todos os dias também diante das tentações. Antônio. Sim, é porque crer igual nós cremos literalmente não é fácil. É como nós falamos em outro estudo passado, é o mistério da fé. Não é todos que se esforçam para que o Espírito Santo esclareça e aprendam conforme diz a palavra, entendeu? Não é fácil, não. E é por isso que nós nos colocamos de novo diante do Senhor e falamos assim, obrigado, Senhor. Porque não é por esforço meu. Não é por uma distinção da minha parte, né? Mas é pela tua graça, é pelo teu presente. De novo, que nós valorizemos sempre mais. E que nós compartilhemos isso. Porque não será pelo esforço humano que os nossos membros, que as nossas congregações terão esse entendimento, né? Nós precisamos, e isso é importante que essa série de estudo que o pastor Bruno está trazendo, tornar mais acessível no diálogo aquilo que de certa maneira nós recebemos e que naquele momento do culto talvez não nos dê a oportunidade de entrar no detalhe, de abrir ao esclarecimento, né? de tornar as questões particulares comuns aos que aqui estão participando, né? Exato. Exatamente. Pastor Bruno, passo para ti, então. Eu já larguei aqui a minha questão, né? E eu entendo, nesse sentido, que nós não podemos entrar nesse discurso ou cair nessa tentação de trabalhar esse princípio da lei de mercado na Santa Ceia, né? Antes, pelo contrário, se é, como disse o seu Antônio, se é por mistério e graça, né, que nós aprendemos a valorizar do sacramento do Senhor, quanto maior, como diz o apóstolo Paulo, né, onde o pecado é grande, a graça do Senhor seja maior ainda, mais frequente, mais atuante, né, também em nossa vida e nosso culto. Veja só, se você usa essa maneira de pensar, você não está valorizando o sacramento de verdade. Porque você não está valorizando ele pelo que ele é. Você está valorizando ele por quanto ele é oferecido. E não é ali que está o valor dele. O valor dele está no que ele é. É Cristo, entendeu? Então, se fosse por isso, então a gente deveria ler a Bíblia menos vezes também. Para daí também não tornar algo muito... né, banal, mas não, a gente precisa cada vez mais, né? E a gente também pode banalizar a palavra de Deus, é muito fácil, a gente pode banalizar qualquer coisa, né? Mas o valor da Santa Ceia e o valor da palavra é algo que faz parte da natureza dessas coisas e não do quanto elas são oferecidas, né? Claro que isso tem alguma influência, né? Por exemplo, se eu moro num lugar em que eu só posso receber Santa Ceia uma vez por mês, né, digamos, moro isolado, claro que para mim vai ter um significado, vai ser talvez mais difícil de eu banalizar do que alguém que recebe toda vez. Claro, isso não dá para negar que isso tem uma influência
digamos assim, na nossa maneira humana de sentir e perceber as coisas, né? Mas não é essa lógica que deve ser usada para a gente, como igreja, estabelecer uma prática, né? Bom, então agora, para valorizarmos o sacramento, vamos simplesmente oferecer ele mais espaçadamente. Isso é furado, na minha opinião. Exatamente. Exatamente, por isso que eu falando, né? Nós não podemos incorrer nesse, né, de tomar e validar tal discurso para a nossa prática, né? Antes, pelo contrário, se nós temos esse ensino, né, de que é Deus se oferecendo, né, que nós compartilhemos, uma vez que também temos um diferencial no nosso ensino, que Santa Ceia, né, comunhão, não é apenas memória, é Cristo presente e é presente com os seus dons, né? Então, que nós valorizemos e que nós, de fato, compartilhemos, façamos como Paulo mesmo disse, né? Testemunhemos acerca, todas as vezes que comemos e bebemos esse pão e esse cálice, né? Testemunhemos da morte e, eu acrescento, da ressurreição do nosso Senhor e que nos acompanha. É isso? Isso aí, da minha parte, fechou. Ok. Meus irmãos, nós queremos então seguir agora para o nosso momento de orações, né? Eu pergunto aí se vocês têm motivos, memórias em oração para que nós coloquemos diante do Senhor. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Nós oramos, agradecemos ao nosso Deus por esse dia, né? Também por esse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, celebrando a alegria, né, de termos um Deus que se preocupa e que se ocupa com a nossa vida e com a nossa caminhada. Não apenas cumprindo, como já cumpriu, o sacrifício suficiente e necessário uma vez na cruz, mas que continua, né, nos nutrindo e dando-nos condições de perseverarmos nessa caminhada como peregrinos, assim como nós oramos, né, com o seu Espírito entre nós. E que o Espírito do Senhor nos conserve em piedade, em confiança, né, e alegria sincera de que na quaresma Deus nos acompanha e nós acompanhamos pelas histórias, né, pela mensagem do relato bíblico, né, o quanto Ele nos cuida, nos acompanha e quer levar-nos em segurança para junto de si no céu. Nós oramos ao nosso Deus e na sequência depois com a oração do Pai Nosso e a bênção. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por tua presença entre nós, por nos preparar um banquete diferente de qualquer outro banquete onde tu mesmo te serves, onde tu estás presente de maneira real. Senhor, por vezes a nossa razão não consegue explicar, mas nós te louvamos porque a despeito desta explicação, tu estás presente entre nós e nos fortalece a nossa vida e o nosso testemunho. Guarda-nos, Senhor Deus, neste tempo de quaresma, para que não nos desviemos dos teus ensinos e do teu cuidado. Que nós, Senhor Deus, em nossos relacionamentos, valorizemos a vida de cada cristão. De modo especial, hoje celebramos e lembramos o Dia Internacional da Mulher. Tu, Senhor Deus, que vieste ao mundo de uma mulher, que ofereceste de ti mesmo, através de um nascimento virginal de Maria, a descendente de Eva. Senhor Deus, assim também ajuda-nos a valorizarmos a vida humana, independente do seu gênero, que nós respeitemos e cuidemos uns dos outros, e que sigamos firmes e unidos, Senhor, pois na tua presença não há distinção entre homem e mulher, entre grego, entre judeu,
Que nós, Senhor Deus, vivamos nesta unidade de família, da família que participa contigo e com todos os anjos e arcanjos, desta alegria, desta festa que tu já nos proporcionas aqui e que é uma antecipação do grande banquete, da grande festa que nós receberemos nos céus. Sustenta-nos por tua graça e misericórdia, agora e até a hora de sua volta. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, Senhor. O Senhor os abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Amém? Amém. Amém. Muito bem. Seguimos então nos encontrando na próxima terça-feira, né, nosso estudo aqui. Lembramos que amanhã, a quarta-feira, nós teremos às 9 horas da manhã um estudo devocional de um dos nossos pastores aqui do distrito, né? E no próximo domingo, dia 13, nós teremos culto no domingo pela manhã em Campo Grande e Duque de Caxias e à noite em Nova Sepetiba e Campos Elíseos. Que Deus nos acompanhe, uma boa noite e um bom restante de semana. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite.